a gente viu que nas últimas 3 décadas, a taxa de suicídio jovem no Brasil aumentou em quase 30%. Foi aí que a gente viu que uma das etapas mais cruciais para um jovem, para ele se tornar um adulto saudável e maduro, é a construção de identidade. Mas quando a gente está falando de um grupo de pessoas, é importante a gente considerar o contexto que eles estão inseridos, que é o da hipermodernidade, que foi definida pelo Lipovetsky, que é basicamente um momento, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que a gente acha que a gente está livre para fazer o que a gente quiser. Mas muitas vezes as nossas decisões elas são marcadas por algo maior, como o mercado. A nossa questão, o problema é que, considerando a influência da identidade hipermoderna na saúde mental de jovens de 15 a 18 anos, de diferentes classes sociais, que tipo de ação que a gente poderia promover para a melhoria da saúde mental, só que considerando a formação de identidade? A gente acha que a função de identidade influencia muito a saúde mental nos jovens. Só que essa influência ela teria sido, então, intensificada pela transição da modernidade para a hipermodernidade. Pensando nessa questão da influência, então, a gente pensou em desenvolver uma intervenção sociopedagógica baseada em 3 pilares. O primeiro pilar seria o da própria intervenção, que é a ação comunicativa do Habermas. O segundo é um artifício de discurso grego chamado reductio ad absurdum. E por último, é o que engloba toda a intervenção mesmo, que é o princípio de identificação, baseado nas técnicas de persuasão do Aristóteles. A primeira coisa, a gente precisava estabelecer os critérios do que é a formação de identidade e o que é a saúde mental. A gente pôde fazer um questionário que correlacionava e demonstrava a relação de um critério com o outro. Colocando ele numa escola pública com 145 alunos, a gente pôde entender como é que era o cenário de classe média-baixa brasileira para depois contrapor ele com um cenário de classe média-alta, aplicando com 270 alunos de uma escola particular. E toda essa análise de dados foi feita por meio de uma função que se chama Probit. Depois, a gente fez uma análise socioeconômica por meio de uma perspectiva materialista para tentar entender o quanto que as diferenças nas classes sociais impactavam de fato a formação de identidade e de que maneira isso prejudicava a saúde mental. Depois de fazer isso, a gente começou a pensar de que maneira que a gente podia realmente fazer a melhor intervenção possível. A gente fez um pré-teste com 300 alunos de primeira série, então a gente de fato começou por meio do manual e de algumas perguntas guia, treinar esses líderes e a gente aplicou essa intervenção em 300 alunos de uma escola privada. Aqui, antes de começar a intervenção de fato, a gente fez um questionário inicial que media em que pé que estava a identidade do eu deles. Depois da intervenção, a gente fez o mesmo questionário e pôde, com a mesma função Probit que a gente tinha usado antes, comparar o primeiro cenário e o segundo e ver quão parecidos eles eram, comparando sempre com um grupo de controle de 60 alunos que a gente fez. Nos nossos resultados, a gente pôde ver claramente como os critérios de identidade eles influenciavam a saúde mental dos jovens de maneiras diferentes. Considerando os questionários que a gente fez antes e depois da intervenção, e as 24 possibilidades de mudança de antes e de depois, houve apenas 6 cenários que não ocorreram também no grupo controle, ou seja, foram de fato produto da intervenção. Desses 6 cenários, 5 deles foram para maior estranheza, ou seja, reduction ad absurdum, ou para maior perspectiva da influência da sociedade sobre o indivíduo. A gente aumentou o desenvolvimento da intervenção criando aulas que facilitam a compreensão. A gente também adicionou uma fase que ajuda mais a gente a entender o indivíduo.